Olá, caros alunos. Estamos nos encontrando mais uma vez para dar sequência ao nosso trabalho de geografia. A princípio, nós vamos ter que resolver alguns exercícios do capítulo que versa sobre cartografia de nossa aula passada. São muitas questões, portanto, o tempo que eu tenho para resolvê-las é muito pouco, portanto, não vai ser possível analisar todas elas. Mas vou escolher aqui algumas com vocês. Gostaria que todos estivessem com o livro para acompanhar. Hoje eu tenho que fazer uso do livro e vou usar durante todo o andamento do nosso encontro de hoje, ok? Então nós vamos ver exercícios da página 367. A primeira questão pede o seguinte: leia as frases a seguir e assinale G quando elas se referem às características do globo. G de globo. Não é isso? Muito bem. E P quando se referem às características do planisfério. Não é? Muito bem. Meus amigos, eu quero dizer a vocês que a primeira questão diz o seguinte: por meio dessa representação cartográfica, é possível observar as características de toda a superfície do planeta ao mesmo tempo. Qual é o tipo de representação cartográfica que é como a fotografia de corpo inteiro da Terra? É o quê? É o planisfério, ou seja, é o mapa mundi. Portanto, letra P. Representa a superfície da Terra de maneira mais aproximada à sua forma real, ou seja, esférica. Claro, os globos terrestres eu falei para vocês que é, sem dúvida, a mais perfeita das formas de representação gráfica da Terra. E naquela ocasião mostrei o porquê disso aí, né? As vantagens e as desvantagens do globo em relação aos mapas e vice-versa. Portanto, G de globo. No terceiro quadradinho, diz: nessa representação é possível observar apenas uma parte do planeta de cada vez. Claro, você com o planisfério você observa todo o planeta, mas com um globo você observa por parte. Por quê? Não é esférico, você só vai poder observar a face que está voltada para você. Se você quiser observar a outra face, vai ter que girá-lo um pouquinho, ok? Então, G de globo. E, por último, nessa representação, a superfície da Terra representa uma superfície plana. O que é? O planisfério. Né? É uma representação plana de toda a superfície do planeta. Aí ele pede na questão número 2, né? Para você encontrar e circular do diagrama o nome dos elementos que constituem uma representação cartográfica. Aí, evidentemente, vocês vão encontrar o título, a legenda, a fonte, a rosa dos ventos e, é claro, a escala, né? São todos elementos de um mapa, conforme vimos na aula passada. Mas, passando adiante, saindo dessa página e passando para a 368, vou comentar mais uma questão. Você tem aí na questão número 3, não é isso? Em que ele pede para escrever nos espaços indicados o nome das partes do mapa que você identificou no diagrama. Então vocês observem que lá em cima, no canto superior direito, tem Bahia, divisão política. Isso é o que? O título de um mapa, é o que identifica o tipo de mapa, né? Muito bem. Em seguida, você vai ver uma legenda. Limite municipal, limite estadual, capital, estadual. Não é isso? É parte da legenda. A seguir, ao lado direito, você encontra a Rosa dos Ventos. Não é isso? A Rosa dos Ventos, na qual você encontra os pontos cardeais norte e sul, leste e oeste. E mais abaixo ainda, uma escala. Isso é uma escala gráfica. Ela está mostrando que cada centímetro nesse mapa corresponde a 110 quilômetros na realidade. Ele pergunta
mais algumas coisas, mas o resto eu vou deixar com vocês. Passamos então para os exercícios da página, deixe-me ver aqui, um minutinho, é sobre escala, né? Você tem na página 376, vejamos aqui a página 376, não é isso? Um minutinho, 376, temos aqui, legal? Então ele pede na questão de número 1 da página 376, complete corretamente as frases com as palavras a seguir: maior, menores e detalhes. Legal? Aí você tem: quando a porção da superfície terrestre retratada é maior, os detalhes visíveis do mapa tornam-se menores. Ou seja, quanto maior a área representada, menos detalhes são mostrados. É a questão da escala. Você varia a escala. Tem escala, grande escala, pequena escala e média escala, né? Dependendo da escala que você utilizar, você poderá ter mais ou menos detalhe, né? Por exemplo, você tem uma fração de 1/4, você tem mais detalhe de 1/3. Uma laranja dividida em 4 partes, então 1/4 da laranja mostra mais detalhe da laranja. Se você divide uma laranja em 8 partes, 1/8, que é uma dessas 8 partes, lhe dá menos detalhes da laranja. Ok? Muito bem. Pessoal, em seguida, você tem uma questão de cartografia. Deixe-me ver qual é a página. Interessante. Deixe-me ver. Bom, é aqui na página 377. Então, no mapa, ele pede para você determinar a distância entre as localidades, né? Que começa na página 376. Então, ele dá um mapa que ele faz referência na página 375, né? Então, esse mapa tem várias cidades. Esse é o mapa do estado de Minas Gerais. Muito bem. Aí ele diz que calcular a distância entre Januária e Juiz de Fora. Se você, com a escala, medir a distância entre Januária e Juiz de Fora, são 6 centímetros. Você multiplica por 110, porque pela escala do mapa, cada centímetro corresponde a 110 quilômetros. Então, você medindo, você multiplica 6 por 110. Vai dar 660 quilômetros como distância real, em linha reta entre as duas cidades. Isso por quê? Você, para calcular a distância, você utiliza a proposição Dzão é igual a Dzinho vezes. O que é Dzão? É a distância real que você quer concluir. Dzinho é a distância no mapa, que nesse caso aí é 6 centímetros, né? E é a escala, não é isso? Muito bem. Então você multiplica a distância real pela escala. 6 multiplicado por 110 quilômetros. Vai dar 660. A mesma coisa a distância de Poços de Caldas e Belo Horizonte. Então você medindo no mapa da página 376, você vai ver que é 3 centímetros. 3 vezes 110 dá 330 quilômetros em linha reta entre Poços de Caldas e Belo Horizonte. E Iturama e Teófilo Otoni vai dar 8 centímetros, né? É 8 centímetros, deixa eu ver aqui. É 8 centímetros, muito bem. Então, 8 vezes 110 vai dar 880 quilômetros a distância entre Iturama e Teófilo Otoni, né? Bom, o restante eu deixo com vocês, queridos alunos, tá bem? Eu quero adiantar que a partir desde a semana passada vocês vão ter que mandar
a resposta dos exercícios para o meu e-mail. Amanhã eu vou postar o meu e-mail para que vocês possam fazer esta atividade. Ok? Muito bem. Pessoal, nós vamos agora trabalhar uma parte referente a relevo. Não é isso? Muito bem. A gente tem como assunto o tema formação e transformação do relevo. Não é isso? Formação e transformação do relevo. Eu quero ver com vocês essa parte a partir de agora. Vocês devem se situar no livro de vocês na página 328. 328, ok? É um assunto grande, mas eu vou tentar sintetizar ao máximo para que a gente não extrapole o tempo de nossa aula, a fim de não prejudicar os colegas que virão depois. A gente já estudou em aulas passadas, né, que o relevo terrestre é o resultado da ação combinada de um conjunto de forças que agem interna e externamente na litosfera. São os agentes endógenos, estruturais ou morfoestruturais do relevo. São os agentes da dinâmica interna, como o tectonismo, o vulcanismo e abalo sísmico. Isso a gente estudou em aulas anteriores durante aquele período ainda de aula presencial. Só que agora a gente está precisando dele, né? Então, tectonismo, vulcanismo e os abalos sísmicos. Por outro lado, os agentes da dinâmica externa do relevo são chamados agentes exógenos ou modificadores do relevo. No caso, o intemperismo e a erosão. A erosão nada mais é, só lembrando a vocês que é o trabalho de desgaste, transporte e sedimentação a que estão submetidas as rochas na litosfera, né? Muito bem. Pessoal, falar em rochas, o que são rochas? A gente tem vários conceitos de rocha. Podemos dizer que a rocha é apenas um mineral ou vários minerais consolidados. Partindo desse conceito de rocha, eu posso afirmar taxativamente que, se ela é formada por um único mineral consolidado, ela é, quanto à composição mineralógica, uma rocha homogênea ou simples. Mas, se ela é formada de vários minerais consolidados, ela é classificada como sendo heterogênea ou composta. Não é verdade? Muito bem, porém, o que nos interessa, até mesmo futuramente, na conclusão do ensino médio de vocês, o programa pede apenas a classificação das rochas quanto à gênese, ou seja, quanto à origem. E quanto à origem, a gente vai distinguir 3 grupos de rochas: as magmáticas ou ígneas, as sedimentares e as metamórficas. O grupo das rochas magmáticas ou ígneas, que são rochas primárias, que foram as primeiras a se formarem em nosso planeta, são rochas que apresentam-se compacta, rígida, alta composição mineral. São rochas duras, impermeáveis. São rochas muito resistentes. Elas subdividem-se em intrusivas ou plutônicas. As intrusivas ou plutônicas ocorrem pelo resfriamento lento do magma no subsolo, dentro da Terra. O magma não derrama, ele se consolida no interior da Terra. Exemplo, o diorito, o granito, o cianito, o gabbro. Legal? Mas, quando o magma extrapola os limites da litosfera, ele se derrama sobre a superfície. Ao se derramar, o que vai acontecer? O magma se resfria mais rapidamente, porque ele entra em contato com o ar atmosférico. Então, entrando em contato com o ar atmosférico e resfriando, ele vai dar origem
a rochas como obsidiana, andesito, riolito, o basalto e o diabásio. Legal? Bom, essas são as rochas primárias, duras, compactas. A elas não estão incorporados restos orgânicos de animais e de plantas, ou seja, restos amorfos. Porém, o segundo grupo de rochas ela é formada por sedimentos desagregados de outras rochas pré-existentes. As primeiras que se formaram as magmáticas. Esse material que é conduzido pelas águas que escoam superficialmente, a esse material, a esse detrito desagregado das rochas magmáticas, pela ação da erosão e do intemperismo, a eles podem se associarem substâncias químicas e orgânicas. Aí essa associação de substâncias químicas e orgânicas vai dar origem a 3 subgrupos de rochas sedimentares. As sedimentares detríticas, as sedimentares químicas e as sedimentares orgânicas. As sedimentares detríticas eu tenho seixos, tenho pedras, areia grossa, argila, cascalho, etc. Ok? Mas, além destas, existem também as sedimentares químicas. Aliás, vamos primeiro às sedimentares orgânicas. O carvão mineral, por exemplo, que são várias categorias. A tufa, o lignito, a hulha e o antracito. São os diferentes tipos de carvão mineral. Mas aparece também o petróleo sólido, que é o chamado xisto pirobetuminoso, que só é possível aproveitá-lo quando submetido ao calor. Ele se liquefaz, ok? E pela liquefação elabora também uma substância, pelo processo evaporativo em consequência do calor causado, ok? Mas veja bem ainda o seguinte, dentro do grupo das sedimentares orgânicas, eu tenho ainda o calcário, não é? Muito bem. E o terceiro subgrupo de rochas sedimentares são as químicas. As rochas sedimentares químicas, temos a estalactite, que se forma no teto das cavernas, as estalagmites, que se formam no chão da caverna. São necessários centenas, milhares de anos para se formar aqueles filetes, sedimentares químicas. Assim como aparece também o salgema, e outras rochas que também se integram a esse grupo rochoso. Os cloretos de sódio, de magnésio, de potássio. Não é isso? A própria gipsita, que é a rocha de onde se extrai o chamado gesso. E, finalmente, as rochas metamórficas. Atenção! As rochas metamórficas participam tanto das propriedades físicas das sedimentares, como das magmáticas, porque elas tanto podem derivar de metamorfismo sobre rocha sedimentar e sobre rocha magmática. Normalmente, a rocha metamórfica ela apresenta característica física tanto de uma sedimentar como de uma magmática. Por exemplo, você tem o mármore, uma pedra de mármore, ela tem aquele aspecto vítreo, aquela característica de rocha vulcânica. Com mais atenção, é como que processo de pressão, atrito, calor e a presença de agentes voláteis, esse material sofreu um processo de metamorfose. Entende? Então, o mármore ele tem característica de rocha magmática, aquele aspecto brilhoso, cristalino e vítreo, não é isso? E como os sedimentos tenham sido prensados e deu origem ao mármore, ok? Então, como exemplo de rochas metamórficas, você tem a ardósia, que foi resultado do metamorfismo da argila, o mármore, metamorfismo do calcário, o gneiss foi metamorfismo do granito, e o quartzito
metamorfismo do arenito. Ok? Gente, os minerais no Brasil, o Brasil é um país de estrutura geológica muito antiga. Ela data basicamente do pré-cambriano, quando se formaram as grandes jazidas de minerais metálicos na Terra. Não é isso? Por exemplo, o ferro. Quais são os minérios de ferro? Limonita, hematita, magnetita, siderita. Né? O estanho, o cassiterita, de onde se extrai o estanho, não é isso? Você tem outros minerais. A esferelita, a ortisita, esmirtozonita e esmirnofita, né? De onde você extrai o chumbo. Não é isso? Muito bem. Mas, gente, vocês sabem que os minerais metálicos se formaram na era pré-cambriana. E o Brasil é rico em terrenos da era pré-cambriana. O manganês é extraído da manganita. O Brasil é rico na produção de manganês. E mais interessante é o seguinte: o Brasil é o maior produtor mundial do nióbio. Maior produtor mundial. Qual a importância do nióbio para a economia brasileira? Produção de máquinas e equipamentos de alta tecnologia. É invejável a estrutura geológica do Brasil. Ok? O Brasil é riquíssimo em recursos minerais. Bom, como formas de relevo, existem várias. As planícies são relevo plano, pouco acidentado, na maioria das vezes formada por sedimento. Os planaltos, relevo mais ondulado, às vezes um pouco aplanado. As depressões são áreas baixas em relação às áreas circunvizinhas. Quando ela está acima do nível do mar, são depressões relativas. Quando essas depressões estão abaixo do nível do mar, elas são absolutas. No Brasil não tem esse tipo de depressão, só tem as depressões relativas. Todas estão acima do nível médio do mar. A ausência de dobramento, porque o Brasil está no centro da placa sul-americana. Ele não tem dobramento moderno. Então, estando no centro de uma placa, ele é imune praticamente de abalo sísmico de grande intensidade. Por isso, não há vulcanismo ativo no Brasil. Bom, então o relevo brasileiro tem altitudes modestas, porque durante muito tempo, os agentes da erosão e o intemperismo desgastaram, aplanaram, tornaram o relevo brasileiro em altitude cada vez mais próxima do nível do mar. Ok? Muito bem. Isso é importantíssimo para nós. Olha, com relação à classificação do relevo brasileiro, não é isso? Vocês sabem que existe uma classificação mais recente, né? E que é abordada em nosso livro, que é complicadíssimo, vocês vão ter que memorizar isso aí. Mas eu não vou exigir de vocês que decorem essa coisa, tá certo? Que memorizem isso aí. Mas eu vou falar para vocês sobre a altimetria do relevo brasileiro. Como eu disse, atitude modesta, relevo aplanado, muito desgastado, ausência de dobramento moderno, ausência de vulcanismo. Eu estava falando anteriormente na classificação de Jurandir Rossi, que é a mais recente, mas ela é muito complicada. Mas se eu for exigir isso em prova a vocês, tem no livro, vocês estudam. Eu quero falar na classificação de Haroldo de Azevedo. O Brasil tem planaltos, tem planícies e tem depressão. O relevo brasileiro, planície altitude de 0 a 200 metros, 41% do território nacional, onde se destaca a planície amazônica, a planície litorânea e a planície do Pantanal Mato-Grossense. Ok? Os terrenos de 200 a 1.200 metros são os planaltos. Os planaltos são altitudes de 200 a 1.200 metros. Aí destaca o Planalto Guiano, no norte do Brasil, grandes formações serranas, Tomocumaque, Urucuzeiro, Açari, Imeri,
Serra de Tapirapecó, Serra da Lua, etc., né? E abaixo da planície amazônica, você encontra o Planalto Brasileiro, que está subdividido em Planalto Central, Planalto Atlântico ou Oriental e Planalto Meridional. Ok? Então essas são as três grandes áreas planálticas do Brasil. E neste relevo que eu acabei de citar para vocês, estão todas aquelas formações propostas por Jurandir Rossi. Legal ou não? Bom, os planaltos são terrenos normalmente cristalinos. Os terrenos cristalinos de Planalto datam da era pré-cambriana, mas os terrenos sedimentares de Planalto são do Paleomesozoico. Já as planícies são da era Cenozoica. A planície amazônica data do Terciário e do Quaternário. A planície litorânea, Terciário e Quaternário. Já a planície do Pantanal é a mais jovem unidade morfológica do Brasil, que se formou no final da era Cenozoica, no Quaternário, que é o último período, o período em que apareceu o Homo sapiens, que deu origem à era em que estamos vivendo, que é a era antropozoica ou atual. É isso? Bom, mas apesar de predominarem os planaltos, 58,5% do território, contra 41% de planície e 0,5% terrenos com mais de 1.200 metros, que são as áreas culminantes, e nenhuma ultrapassa os 3.000 metros de altitude. Ok? Muito bem. Predomina em nosso país os terrenos sedimentares. 64% do território brasileiro inclui as planícies que são sedimentares e parte dos planaltos que são sedimentares, porque outra parte dos planaltos são terrenos cristalinos. Por isso que os terrenos sedimentares, que incluem as planícies e parte dos planaltos, que também são sedimentares, totaliza 64%. Resta apenas, dos 58,5% dos planaltos, apenas 36% deles que são terrenos cristalinos. Muito bem. Vocês têm aí no livro de vocês, por exemplo, o relevo Mapa Altimétrico do Brasil. Abram aí na página 337 e observem um detalhe interessante. Eu disse a vocês que os mapas de relevo hipissométrico mostram as diferentes altitudes do relevo terrestre, nas cores verde para as pequenas altitudes, planícies, amarelo ou alaranjado para as médias altitudes, planalto, e o marrom ou avermelhado para as altitudes mais elevadas. Então, esse mapa de relevo hipissométrico, vocês podem identificar quais são as partes do relevo brasileiro, aqui mostrada no mapa, não é isso? Aqui mostrada nesse mapa, que apresenta altimetrias menores. Observe, toda a área verde representa uma planície, não é isso? Toda a área tendendo a um amarelo ou alaranjado são as médias altitudes e o marrom avermelhado são as partes mais elevadas do território nacional, né? Muito bem, amigos. Eu acredito que a gente se dá por satisfeito com relação a isso aí, não é isso? Então, nós vamos agora exercícios que vocês terão que me entregar, né? Enviar para o meu e-mail na próxima semana, página 332 e 333 e página 338 e 339, ok? Se inscrevam e qualquer dúvida pode me consultar.